Bom dia, Fábio Ribeiro. Baião 122, sexta-feira, dia em que vamos para Ocupação Mauá levar computadores. Eu estou animada, apesar de não estar no meu melhor dia físico, estou no meu melhor dia mental. Exato. Às vezes a gente tem dessas, né? Sua Exato. cabeça não acompanha seu corpo e vice-versa. É o que acontece nesses sites, né? Existe um negócio chamado padrões, e aí, padrões escuros, né? Dark patterns em design, que é o seguinte. Essa reportagem, e ela traz algo que eu penso, acho que vocês pensam, a Cá pensa, que a gente sempre pensa nisso, só que a gente está muito ocupado no momento que a gente está fazendo, então a gente não consegue reclamar. Não digere, Mas o que acontece? Com o advento da LGPD, primeiro na Europa, Estados Unidos, agora no Brasil, os sites são obrigados a te dar a opção de você concordar com alguns aspectos de tomada de informação, enfim, coisas vinculadas à privacidade e segurança. Esse artigo aqui é bem legal, porque ele fala sobre as falsas opções, do tipo, quase constrangimentos, assim, é como se você escolhe, se você aceitar participar daquele ambiente, ok, você tem acesso a todos os serviços. Se você, por algum motivo, clicar em não, eles colocam uma mensagem meio constrangedora, fique sabendo que com isso você não terá acesso àquilo, aquilo mais. É como se já houvesse ali na escolha da privacidade uma seleção do serviço que você vai receber. Total. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eles deveriam garantir o serviço mínimo e, efetivamente, coisas adicionais, eles poderiam fazer esse tipo de barganha, o que já seria, de alguma forma, condenável. É uma atitude coercitiva, né? Você não está você não é imposto, mas também não é sua escolha, né? É uma falsa escolha. E aí, tem vários exemplos aqui, eles dão um exemplo do Facebook, que o Facebook sempre fez isso. Aliás, o Facebook tem lá um mecanismo de você gerenciar suas privacidades. Ele te dá 150 checkbox para você fazer. Quem é que vai ler 150 checkbox? Isso eu quero, isso eu não quero. Gente, tipo, eu quero seguir, eu preciso ver o que eu quero ver. Eu tenho que assistir a live agora. E aí o meu ponto, cara, é um ponto... E eu garanto que deve vir tudo checked, e aí você tem que tirar, né? Tipo... Exato. É o tal do nudge, que você fala sempre. Sim, mas assim, toda vez que eu lido com esse assunto, sempre quando a gente discute psicologia comportamental, arquitetura de escolha, coragem, viés de confirmação, viés de disponibilidade, sempre que a gente discute alguma coisa que envolve a escolha do usuário, como isso se dá e como isso pode ser arquiteturado, né? Arquitetado, a gente sempre fala no sentido de que as pessoas, enfim, não vou fazer juízo moral, cada um faz o que quiser, mas é assustador. Mas não é assim, né? É assustador que a gente, numa época de experiência do usuário e de cliente no centro, crie armadilhas cognitivas. Eu acho isso de uma desonestidade intelectual brutal, assim. Se você sabe como manipular o comportamento de alguém, não manipule. Simplesmente assim. Se você tem um poder, não exerça de forma desmesurada. E eu acho que a gente cria nas escolas, e é engraçado pensar que a gente é fruto disso, né? A gente dá aula de coisas que as pessoas usam para fazer isso. E eu fico pensando no meu papel como educador, inclusive. Será que a gente deveria ensinar as pessoas táticas de marketing digital para você fisgar alguém? Eu fico pensando, eu sei que isso tudo é utópico, tá? Eu sei que isso é um pensamento extremamente utópico e desconectado da realidade, mas não é isso, não é para isso que a educação de certas coisas ela é criada, enfim, ela é concebida, ela é oferecida. Quando eu vejo essas coisas, eu fico meio chateado. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso que a gente foi avançando para o design, né? Para um design de coerção mesmo, assim, né? Um design que obriga a gente a fazer algumas coisas, e a internet foi indo todo mundo para esse mesmo lugar. Tipo, sei lá, fico pensando numa teoria, fórmula de lançamento, né? Alguém criou um padrão que conseguiu manipular muitas pessoas, e aí isso vira recorrente. Pois é, mas isso não pode ser visto como um case de sucesso. Desculpa, tudo que é manipulação... A gente não pode reclamar de manipulação política, de centrão, de alianças, a gente não pode reclamar de coisas que a gente julga que são manipulações, a gente também faz. Então, assim, isso para mim... Imagina você vai no hospital e o cara te manipula. Olha, você deseja operar ou não? Aí, tipo, cara, como você me dá opção? Você não me ofereceu um tratamento, você está me dizendo que você quer que eu faça isso? E ontem a gente estava fazendo um evento com Farma, Fábio, e aí tem um negócio que chama farmacovigilância, tipo, a Anvisa, como se fosse isso, sabe? Tipo, a Anvisa que regula a propaganda de farma é muito forte. Sim. Muito forte. E aí, eu posso fazer propaganda de qualquer coisa aqui, mas farma não posso. Não posso.
Não pode falar que isso é bom, que isso é ruim, não pode. Assim, a gente é tão forte para umas coisas e para outras a gente faz essas cagadas, né? Eu fico pensando até que ponto a gente valoriza, Total. aceita e até coloca no patamar de gênio quem faz manipulação digital, e a gente tem todo essa outra perspectiva quando a vida social se desenrola na política, na educação, enfim, é para pensar. Esse artigo aqui, ele é um artigo que tem 2 pontos. Você sempre pode analisar os 2 pontos. Você pode aprender a fazer a coisa como eles fazem, ou você pode se proteger como cliente de coisas como esse tipo, embora não lhe caiba muita escolha. Você não tem como deixar de usar o Twitter hoje. Você tem, óbvio que você tem. Tem como fazer tudo, mas estou dizendo tô dizendo em termos de dominância de mercado, em termos de quase monopólio. Eu não tenho como deixar de usar o LinkedIn, por exemplo, usar qual rede social de relacionamento de emprego. Então, essas são as questões que eu acho que a gente pode debater. O ponto é, está montando um negócio, diz que coloca o usuário no centro, tem uma missão bonitinha, uma visão legal, para que enganar o teu usuário? Para que colocar ele numa situação de constrangimento em relação a uma escolha? Por que não dar para ele direito de escolhas e colocar as claras? Olha, isso aqui é isso, eu peço para isso, do contrário, eu continuo te dando, mas você está mais exposto, enfim. Falar um português direto e correto, usar de práticas comerciais mais cívicas, digamos assim. Né? Perfeito. Esse é meu ponto. E talvez usar o rigor, porque a gente usa para algumas coisas aqui também, né, para uso de dados. A gente é tão rigoroso em algumas coisas. Exato. Perfeito. É isso. Muito bom. The Dark Side of Digital Design. O lado negro do design digital. Esse artigo aqui é o seguinte, eu acabei de escrever ele para o MDele sobre esse artigo. O MDele, se você não assinou, enfim, já faz 122 edições, então acho que você não vai assinar mesmo, tudo bem, mas eu já escrevi, tá lá. O que eu quero dizer sobre esse artigo? Não, o MDele tem mais, porque não, o Baião aqui. é 2 vezes. O Baião é 2 vezes na semana, o MDele é quase todo dia. MDele está no 160 já, mas começou bem depois. Bem depois, Qual que é o lance, né? A minha abordagem desse artigo é o seguinte: quantas vezes você já teve uma ideia e, ao ter a ideia, você começa a pensar muito à frente e você começa a imaginar a hipótese e você fala, então não vai dar certo. Porque para fazer essa ideia, as pessoas vão ter que ter aquilo, as pessoas não têm aquilo, elas não vão comprar aquilo e você desiste da ideia. Por que eu estou falando isso? O que está acontecendo agora no mundo é o seguinte: carro elétrico é uma realidade. É uma realidade. Né? E começam a surgir principalmente problemas. Fora daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil não é uma realidade, mas fora é uma realidade do ponto de vista tecnológico, econômico, é viável. Estados Unidos e Europa, bomba. Já é confiável e é viável, digamos assim. No Reino Unido, eles estão enfrentando o seguinte problema: tem pouca estação pública de recarga. Sim. Então, para você ter uma ideia, tem 7 vezes mais estações particulares do que estações públicas. Mas o que é uma estação particular? Existem pessoas que compram estações. Né? E aí, é uma adaptação da rede elétrica da casa para você conseguir carregar. Não é um super assim. Exato. Mas qual que é o lance? As pessoas, algumas ficam desestimuladas de comprar um carro, porque vão ter que comprar o carro e investir no carregador. Pô, queria só comprar o carro. Ao mesmo tempo, elas falam, não tem uma rede tão grande assim, elas se desestimulam. Então, está havendo uma campanha no Reino Unido, especificamente, para incentivar as pessoas que compartilhem os seus carregadores. Então, assim, eu tenho um carregador em casa, Camila, eu só uso isso aqui uma vez por semana, porque a carga que eu dou dura uma semana. Você é meu vizinho. O negócio que você passa aí, usa tal, e deixa 10 reais em cima do portão aí, porque custa. Né? Isso é legal, eu e a Camila a gente faz, mas fazer isso para um monte de gente, fazer para a gente como estranha. Regular, né? Tem ruas que não tem lugar para estacionar, tem, enfim, configurações de urbanismo ali que não permitem que as pessoas parem rapidamente, facilmente para carregar. Tem um ato de ser estranho, né? Tem um estranho na tua porta, tipo, mijando no poste, porra, esquisito, né? Tô aqui carregando o carro, porra, meio esquisito. Enfim, não é um hábito cultural, não é fácil. Mas eu fico pensando o seguinte: tem uma demanda de mercado e vai surgir solução para isso. O artigo fala sobre o aspecto do compartilhamento. Mas não deram solução, ainda não existe uma solução. Ainda não. Existem soluções de supermercados colocando estações grandes, que é o que tem locais mais Brasil. públicos, shoppings e supermercados que concentram grandes circulações. Pô, já vou ter que ir no supermercado, uma vez por semana vou lá, cara. Mas é chato, né? É igual celular. Eu esqueci o carregador do computador hoje aqui. Então, fiquei ontem à noite sem poder usar meu computador. Tipo, sorte que eu tinha um outro computador. Mas eu fico pensando num carro, porque não é todo mundo que é tão planejadinho, não. Tem gente que deixa acabar e, putz, acabou. Né? Então, para carro vai acontecer a mesma coisa. Mas aqui o que eu quero trazer é a percepção de inovação e de ideação. Às vezes a gente desiste de uma ideia. Eu fico imaginando, eu coloquei essa hipótese no MD. Vou imaginar que você tenha, por hipótese, no mundo simplificado e bem
com essas duas opções. Você construiria primeiro o carregador ou primeiro o carro? Sendo que você, obviamente, só tem uma coisa para fazer. Ninguém construiria o carregador primeiro. Não. Como é que eu vou construir o carregador de alguma coisa que não existe? Total. Como é que eu vou carregar algo... Não, que eu nem sei, que ainda nem sei se que vai existe, existir. eu não sei se vão comprar, se vão gostar. Então, assim, naturalmente, ninguém construiria o carregador na frente do carro. E é assim que é a inovação. Primeiro você constrói o carro. Ah, mas lá na frente as pessoas vão ter que carregar. Lá na frente é lá na frente. Né? Se as pessoas que construíram carros elétricos tivessem pensado na restrição do carregador, elas não teriam construído carros elétricos. E o que eu mais vejo em ideias de empresa é a gente desistir porque a gente pensa que algo que está no futuro não vai mudar com as lentes do presente. E a gente desconsidera o exponencial, desconsidera o possível adjacente, desconsidera tudo isso. Então, quando eu li esse artigo, eu pensei, cara, isso aqui é a metáfora da inovação, né? Sim. Já vi várias ideias morrerem porque a gente, não vou começar isso porque as pessoas hoje não estão acostumadas a analisar educação como se fosse investimento. Então, nem vou começar essa ideia. Tipo, só começa. Não, que se a ideia for boa, retorno sobre investimento, né? Quando você está tentando calcular um ROI, você está tentando mitigar riscos, você está tentando ponderar fraquezas da solução, e às vezes você acaba colocando um peso numa parada que não tem como medir, né, Fá? Tipo, esse é o tipo de coisa que, cara, se eu for medir isso, desiste. E aí você nunca vai fazer. Perfeito. Exato. Então, a metáfora aqui é isso. Tipo, se a ideia for boa, outros mercados vão se abrir para apoiá-la no futuro. Total. É fato. Como aqui diz o seguinte, numa pesquisa com o Zé Primet, mercado vai forçar isso. Com 2.000 proprietários de carros eletrônicos, só 1% consideraria voltar para carros normais, tradicionais, enfim, carros tidos como de combustível fóssil. E 91% não voltaria nunca para um carro como esse. Ou seja, as pessoas abraçam o comportamento e elas entendem. Total. Vai surgir uma empresa de recarga tipo, sei lá, um Uber da vida. Não, e aí, ou a gente não vai poder ter donos de carro elétricos que esquecem de carregar, ponto. Exato. Então, aqui o princípio é que, enfim, insista, não desista da ideia por conta de um futuro que não existe, porque ele não tem como existir mesmo. Entendi. Outra reportagem que eu trago aqui... eu quero $1 milhão. E essa aqui é uma oposição aos dark patterns do Facebook. Aqui Vamos achar relação aqui com não carro. aqui não são padrões obscuros, não são padrões, enfim. Aqui é o seguinte... Quem é Mackenzie Scott? É a ex-mulher do Jeff Bezos. A mulher que está com dinheiro, ela herdou metade da fortuna do Jeff Bezos e ela decidiu fazer o seguinte, olha... Vou te ensinar como é que faz. Eu vou te ensinar como é que faz ação social, pessoal. O Melinda Gates, Bill Gates, vocês todos aqui que estão com esse negócio nojinho de dar dinheiro. Não, eu vou dar só 1 mil, mas olha, me mostra como se monetiza, como escala. Que ela não está vendo nada disso, cara. Ela simplesmente, tipo, qual a sua ideia, tal. Gostei. E sabe o que ela exige em troca? Nada. Tipo, usa como você quiser. Então, a Mackenzie Scott... Você tá zoando. E aí, seguinte, olha, quando eu recebi a ligação, literalmente perdi o fôlego, disse Cindy Greenberg, presidente e CEO da Repair the World, uma organização religiosa que promove o serviço comunitário local entre os jovens judeus, para a qual Scott deu 7 milhões em meados de julho. Conforme me disse a quantia do presente, senti que todo o fôlego estava saindo de mim. Quando ela terminou de falar, eu disse, você pode repetir isso? Ela fez várias doações, ela recebeu, ninguém sabe o método que ela tem para doar. Ela recebe os pedidos e doou. Ela liga, eu achei maravilhoso. Não, ela tipo, oi, tudo bem? Então, menina, esse aqui vocês estão recebendo doação? A Freedom Fund, uma organização de escravagistas, recebeu $35 milhões. A de cima, o Cândido, de 15 milhões. Me dediquei a vida para trabalhar nessas questões, causar um impacto. De repente, ele não consegue terminar a frase. Podemos fazer uma grande mudança por causa disso. Em 15 de junho, a programação... Em 15 de junho... ela vai... Não, peraí, ó. Ela, jovens judeus, transparência, escravagista, dança... Exato. Índia... Olha o que ela... E aqui, ela doou Mackenzie, esse recado. This is a message for you. Please, can you help us? Just 1 million, please. 1 million. 1 million for us is enough. Ai, que maravilhoso. Ai, que bom, porque o Bezos é um... E aqui, o lance todo, ela fez 2,7... Ela, olha, doou 6 bi. Não, 2,7... já tinham doado 2,7 bi para 286 organizações. Que doida! E ela, de alguma forma, está fazendo algo... Enfim, o processo é incomum do começo ao fim. Ninguém sabe a regra. E, assim, não tem contrapartida. Você usa como quiser.
Ela fala assim, você sabe sempre que existe o risco do dinheiro não ser usado de forma eficaz, mas ela fica feliz em correr esse risco. Também ia ficar. Gente, Quantos bilhões ela tem? Muitos bilhões, né? Para quem está contando, o Scott já deu cerca de 8,6 bi. 786, Fábio, destinatários. Exato. Presentes, desde que ela anunciou seus primeiros presentes em julho. Ou seja, a gente vai mandar e-mail para ela hoje, para Mackenzie Scott. Tô falando sério, você vai mandar e-mail para ela hoje. Mas qual que é o e-mail dela? Tem na fundação dela, entra na fundação. Ah, tem uma fundação, ela fez uma fundação. Aqui, ó. E pior que ela fez isso com um novo marido, inclusive. Ela já está com um novo marido? Aqui, ó, Mackenzie Scott está com, quer ver? E seu marido, Dan Jewett. Ou seja, essa mulher, ela fez mais pelo social do que todos esses caras que falam que o Jeff Bezos falou que vai doar 10 bilhões para a causa climática nos próximos 10 anos, condicionado. Simplesmente doa. Você está com essa grana, você quer fazer ação social? Faça. Ela está fazendo isso de um jeito... Jewett é da HP, Fábio. Será? Não. Dan Jewett? Mentira! Mentira! Fábio! Ele é um science high school teacher. Pois é, sensacional. Bom, a questão aqui, cara, só para a gente conciliar as coisas todas. Não, só tem um detalhe sórdido da conversa, que é o professor de ciências dos filhos do Jeff Bezos e dela. Ai, eu amo essa mulher! Para no cu do Jeff Bezos. Mas o lance todo é o seguinte... Você tá zoando. Deixa eu só amarrar a discussão aqui, que tem uma amarração entre os 3 artigos. No primeiro, os padrões obscuros, de você forçar as pessoas a tomarem decisões que elas não querem. Aqui o padrão ele é escuro com essa regra. Mas você fica tentando achar, né? Mas a regra é o seguinte, está aqui, a Gana usa. É um presente. Você viu que ela não falou em doação? Ela falou, ela fica feliz de dar esses presentes. Então, e não tem nenhum tipo de traquinagem digital, alguma traquinagem de negócio. Isso aqui é o oposto da mentalidade das Big Techs. E aí, como é que isso se amarra com um carro elétrico? É o seguinte, todo mundo que tem uma ONG, a gente tem um... Se você começar uma ONG e começar a raciocinar muito, você não tem uma ONG. Não tem, simplesmente não tem. Desculpa, deixa eu só fazer um parêntese importante, que não é que você vai tomar decisões atropeladas e tal, mas a lógica racional do negócio, se aplicada numa ONG, ela não faz sentido. Claro, vai ser burocrático. Vão querer usar você como ferramenta de marketing das empresas, vão fazer doações miseráveis e pedir contrapartidas grandiosas. Exato. Não vão se envolver, não vão se engajar, vão fazer ativismo de Instagram. O que eu estou pensando aqui de paralelo com os carros elétricos é o seguinte, cara, ter a ideia teve, porque no futuro pode ser que apareçam pessoas como Mackenzie Scott, que quando você precisa... Por favor! Se o mundo se unisse em torno de visões de doação como essa, eu acho que as ONGs elas poderiam iniciar que, quando os projetos são bons, se você tem um projeto bom de terceiro setor, quem dera... cruze pela tua frente, tomara que cruze pela sua frente uma pessoa como essa. Eu acho que a gente real podia mandar uma mensagem para ela. Ela não vai ler, eu acho, mas... Você não acha que a gente devia mandar? Eu acho. Então, esse episódio é sobre... A gente conta. A diferença sutil entre os padrões. A diferença sutil entre os padrões. Boas, são 3 reportagens. Gostei, Fábio Ribeiro. Bom dia, pessoal. Bom dia.